Você quer saber por que você teme mais o sucesso do que o fracasso nos seus relacionamentos? Existe uma verdade difícil de sustentar, mas fundamental. Você não sabota o amor porque ele dá errado. Você sabota porque ele começa a dar certo. E eu estou aqui para te provar isso. Isso não é incoerência emocional. Isso é coerência biológica e sistêmica. Porque para o seu sistema nervoso, o sucesso no amor não representa segurança, representa exposição. E, em muitos casos, exposição é interpretado como risco de perda de vínculo, de identidade e até de pertencimento ao sistema familiar. Nesse episódio, nós vamos além da superfície. Vamos entender por que o seu subconsciente pode preferir o fracasso, que é previsível, ao sucesso, que exige ruptura. O cérebro, ele não busca felicidade, ele busca previsibilidade. O seu sistema nervoso autônomo, ele foi calibrado na infância com base no ambiente relacional que você viveu. Se o amor que você experimentou foi instável, condicional, inconstante ou emocionalmente indisponível, então o seu cérebro aprendeu que isso é, entre aspas, seguro. Porque seguro não é porque é bom, mas porque é conhecido. Agora, quando você entra em um relacionamento funcional, recíproco, emocionalmente disponível, o que acontece? O sistema límbico entra em alerta. A amígdala interpreta o desconhecido como uma ameaça e o córtex pré-frontal, responsável por decisões conscientes, perde força diante da ativação emocional. Isso gera respostas como perda de interesse, hipervigilância, autossabotagem, criação de conflitos ou um afastamento emocional. Não porque você não quer, mas porque o seu corpo não reconhece aquilo como seguro. Intimidade real não é sobre proximidade, é sobre revelação. E revelação ativa uma camada ainda mais profunda: identidade. Quando você começa a ser visto de verdade, duas coisas entram em conflito: quem você é e quem você aprendeu que precisava ser para ser amado ou amado. E isso cria uma dissonância interna. E o subconsciente faz uma escolha: preservar a identidade adaptativa. Por quê? Na lógica primitiva, perder essa identidade pode significar perder o amor. Então, o sucesso no relacionamento exige algo que o sistema interpreta como risco existencial: abandonar versões antigas de si. E aqui entramos em uma das camadas mais negligenciadas, que é a lealdade sistêmica, da qual eu já falei por algumas vezes aqui nos podcasts. Dentro das dinâmicas familiares, existe um princípio implícito: eu pertenço quando eu sou igual. Se você vem de um sistema onde houve fracassos conjugais, repetições de abandono, padrões de sofrimento emocional, silenciamento afetivo, criar um relacionamento saudável não é apenas uma conquista pessoal, é uma ruptura sistêmica. E rupturas geram culpa. Não uma culpa racional, mas uma culpa arcaica, inconsciente, que se manifesta como sensação de não merecimento, desconforto quando tudo está indo bem, necessidade de equilibrar através da dor ou escolhas que te colocam de volta no mesmo padrão. É como se o sistema dissesse: se você for feliz, você sai do campo. E sair do campo é não pertencer. E o cérebro primitivo prefere dor com pertencimento do que felicidade com exclusão. Eu tive uma cliente em relacionamento saudável que começou a apresentar uma ansiedade intensa, insônia, taquicardia, sem nenhum motivo aparente. Na investigação sistêmica, revelou a avó abandonada, a mãe em relacionamento de sofrimento prolongado
E ao iniciar um vínculo seguro, o corpo da paciente entra em desorganização, porque no sistema segurança afetiva nunca coexistiu com pertencimento. O corpo tenta restaurar coerência, criando então esses sintomas. Outro cliente construiu um relacionamento saudável após anos de padrões disfuncionais. Quando o vínculo se aprofundou, ele aumentou o consumo de álcool, passou a negligenciar compromissos e criar micro-rupturas constantes. No histórico, um pai que traía repetidamente e uma mãe que permanecia. A leitura sistêmica, ser um homem fiel e emocionalmente presente, o colocava em ruptura com o modelo masculino do sistema. E aí, para equilibrar, ele criava essa instabilidade. Não é sobre caráter, é sobre pertencimento inconsciente. Outra cliente relata: quando a pessoa gosta de mim de verdade, eu travo. Histórico: mãe emocionalmente indisponível, pai ausente. Mas o ponto mais profundo: na família, amor era associado a esforço e conquista. Quando vem fácil, o cérebro interpreta como falso. Quando é recíproco, não há função para a identidade construída em busca de validação. Então ela se desconecta. Aqui não adianta apenas eu trazer consciência, é necessário experiência corretiva. Vou passar para vocês, assim como no último podcast, exercícios práticos para você já realizar no seu dia a dia, algumas mudanças que vão ser muito significativas. São exercícios simples, fáceis de colocar no seu dia a dia, simples de se fazer e, como eu sempre digo, às vezes é tão simples que a pessoa ela não dá tanta valia a ele e aí não vê o quanto ele pode realmente ser transformador na sua vida. Vamos ao primeiro exercício. Mapeamento de ativação somática. Identifique no corpo aonde surge o desconforto quando algo dá certo. Nomeie a sensação sem tentar mudar. Isso vai ajudar a regular o sistema nervoso e aumentar a tolerância à sensação de segurança. Declaração de diferenciação sistêmica. Isso eu utilizo muito em dinâmicas sistêmicas, em constelação. Então, diga em voz alta: eu honro a história de quem veio antes de mim e escolho viver além dela. E repetir isso diariamente vai criar uma nova reorganização interna de pertencimento, porque você pode pertencer mesmo se você fizer diferente. E diferente aqui a gente não está falando sobre diferente melhor, porque naquele momento em que os nossos ancestrais, nossos pais, enfim, viveram alguma coisa específica, foi o melhor que eles puderam fazer com aquilo que eles tinham, com a consciência que eles tinham, naquele momento geracional. Hoje a gente tem outras ferramentas, hoje a gente tem outro conhecimento e hoje a gente pode fazer diferente, e isso não significa que a gente faça melhor, apenas diferente, porque a consciência é outra, as ferramentas são outras e a gente consegue, então, fazer diferente. E isso é muito importante falar, porque muitas vezes a pessoa acha que eu vou fazer melhor que os meus pais fizeram. Para os pais, é motivo de honra os filhos, eles fazerem mais, eles vencerem, conquistarem mais. Para os filhos, é motivo de dar também honra e glória aos seus pais pela vida que lhes deram quando eles conseguem avançar e conquistar. Então, é muito importante compreender isso e essa declaração, apesar de simples, ela tem uma força imensa. Treino de tolerância à segurança. Fique intencionalmente em situações onde tudo está bem, sem criar estímulos externos, distrações, conflitos. Observe o impulso de sabotagem e não reaja a ele. Isso vai expandir a sua janela de tolerância emocional. Você precisa se acostumar a dar certo, a estar tudo bem, a ter sucesso. As pessoas elas têm mais medo de ter sucesso do que de fracassar. Apesar de muitas pessoas falarem, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não dar certo. E quando se questiona, e se der certo? E se você tiver sucesso? A pessoa, às vezes, ela nem consegue reagir. Ela nem sabe o que fazer com isso. Próximo exercício.
reestruturação de identidade. Escreva: se eu viver um relacionamento saudável, eu preciso deixar de ser, complete. Depois, quem eu me torno se eu sustentar isso? Esse exercício vai revelar o verdadeiro conflito. Então, faça isso com amor e com carinho. Ah, Rosiane, você falou muito rápido, não consegui pegar. Não se preocupa, não. O episódio vai ficar gravado, você vai poder voltar e anotar e fazer todos os exercícios no seu tempo, com calma e com consciência, ok? Próximo exercício. Corte simbólico de lealdade limitante. Olha que nome, né? Incrível. Você vai visualizar, você vai fechar seus olhos, você vai visualizar a sua linhagem familiar atrás de você. E você vai dizer internamente, você pode falar em voz alta? Até pode, mas principalmente você tem que sentir isso que está saindo da sua boca, não é só uma coisa decoreba. Você vai dizer: eu levo comigo o amor, mas deixo com vocês o que não me pertence. Olha que poderoso isso. Eu levo comigo o amor, mas deixo com vocês o que não me pertence. Esse tipo de prática, também muito utilizado nas constelações, atua em níveis profundos de organização psíquica. E aí, você não tem medo de amar. Você tem medo do que o amar vai exigir de você. Porque você vai fazer esses exercícios e você vai perceber as mudanças acontecendo. Amar, de verdade, não é encontrar alguém. É você sustentar presença, verdade, vulnerabilidade e uma identidade que talvez nunca tenha existido antes. E isso exige atravessar o desconforto de não ser mais quem você foi, sem ainda estar totalmente consolidada em quem você está se tornando. E isso é muito profundo. Se você chegou até aqui, provavelmente você já percebeu que isso não se resolve com conteúdo. Apesar dos exercícios eles super ajudarem, eles já serem algo que vai potencializar os resultados no seu dia a dia, apenas ter a informação não vai ser o que vai, de fato e de verdade, trazer aquilo que você procura. É reprogramação de padrões inconscientes, de lealdades sistêmicas e resposta do sistema nervoso que não vão mudar apenas com o entendimento intelectual. Vão mudar com direção, com método e com um acompanhamento estratégico. O mapeamento emocional estratégico, ele é um pontapé inicial. E ele não é só para falar sobre a sua história. É sobre decodificar ela, como está operando você nessas questões e reposicionar isso de uma forma mais estruturada. Então, se você está cansada ou cansado de repetir ciclos, se você percebe que trava exatamente quando podia dar certo, talvez o próximo passo não seja tentar mais sozinho ou sozinho. Me chama no Instagram, @RosianeMenegol, e vamos entender com profundidade o que está sustentando esse padrão. Quero agradecer aqui, nesse momento, lembrar também a vocês que ainda não seguem, que ainda não acompanham, a vocês entrarem no site erenews.com.br e acompanhar por lá toda a programação através da TV, do YouTube, do Facebook, do Instagram. Também tem rádio web. É uma variedade, muitos conteúdos super ricos de Erechim, de região. Tem notícia sempre atualizada. Então, gente, acesse agora o site, compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus amigos e confira todo dia coisas novas para você. E para a nossa reflexão final, hoje eu trouxe uma pergunta mais elaborada. Presta atenção na pergunta. Se o amor que você diz querer exige que você se torne alguém diferente de quem você foi até hoje, você está preparado para sustentar essa versão ou ainda está inconscientemente comprometido em permanecer fiel à sua história? E lembre-se, isso não é sobre a outra pessoa dizer quem você deve ser, mas
você perceber aquilo que você precisa verdadeiramente mudar dentro de si, para você conseguir, então, ser essa sustentação dentro de um relacionamento saudável. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo.